falar para vocês sobre doenças do cafeeiro, tá? Primeiramente gostaria de falar que é uma honra estar aqui com vocês, estar discutindo, trocando conhecimento com vocês, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a ferrugem e a cercóspora inicialmente. Vocês viram nessas plantas aqui em cima tem um pouco, né, de ferrugem e de cercóspora. Esse é o sintoma típico da ferrugem, esse aqui é o sintoma típico da cercosporiose. Vocês conhecem muito bem no campo, muito melhor do que nós. A ferrugem, o controle dela a gente começa a fazer lá para trás, em novembro, dezembro, não é? Bem antes do que agora, do que hoje. Nós já estamos em maio. Então, na verdade, está falando para vocês o que a gente pode fazer o ano que vem, não é? Bom, a cercóspora ocorre na folha também, como a ferrugem. O problema é que ela derruba a folha com muita facilidade, poucas manchas derrubam folha, essa mancha hoje de pomba. Viu que ela amareleceu a folha? Fica amarelo? É igual a fruta, né? Fruta madura, cai. Aqui também cai. Então a gente tem que evitar a cercóspora por causa disso. O outro problema é que ela vai para o grão, tem muito grão com cercóspora agora lá no campo. Cuidado para não confundir com escaldadura de sol, que escalda também, e ácaro, tem muito ácaro que raspa. Geralmente a lesão começa aqui e fica negra, tá vendo? Tá? Pode dar, passa o dedo, vê se sai. Cercóspora realmente gruda, a escaldadura não gruda, é diferente, tá? Vai estar difícil de tirar. Olha um cereja descascado aqui, como é que ficou feio. Muita cercóspora, muita cercóspora. Então até atrapalha a qualidade, vai dar muito grão quebrado, muito grão concha. Então até atrapalha a qualidade do café nosso. Então a gente tem que controlar ela e infelizmente as cultivares que a gente usa, a maioria dos catuai, dos mundo novo, são suscetíveis a ferrugem e cercóspora. Lembra que todo problema com nutrição é igual a gente, se não tiver uma nutrição equilibrada, eu vou ter mais doença. Então quais nutrientes, não é, são importantes para cercóspora, que é uma doença mais de sol? Então se vocês têm um veranico lá em janeiro, fevereiro, vocês podem ter mais cercóspora, porque é uma doença típica do veranico, quando eu tenho mais sol. Se você tem um desequilíbrio nutricional, com quais nutrientes? Muito potássio e pouco cálcio. O cálcio, lembra do cimento para fazer a massa, para fazer a parede? Quanto mais cimento na massa, mais dura a massa, não é verdade? Mais difícil de derrubar a parede, não é? Se tiver pouco cimento, eu dou um chute, a parede cai, não cai? Não é verdade? Aqui também. Se eu não tiver calcário, eu tenho uma parede da planta, uma folha mais mole. Mais mole, o fungo entra mais fácil. Não é mais fácil? Qual que é a casa lá que o lobo mal derruba primeiro, né? Com o sopro. Não é verdade? Lembra disso? Aqui tá mais mole, não é mais fácil ser derrubada. Então lembra disso, sempre lembra que eu preciso de calcário. É muito fácil a gente desequilibrar isso lá. Porque o 20,020 e o 25,20 tem muito potássio. Aí o preço do café aumenta em janeiro e fevereiro, a gente compra adubo. E aplica adubo sem na verdade ter feito a calagem. E lembra que a calagem não é feita só para corrigir pH, é para fornecer cálcio e magnésio, que a gente precisa para ter resistência à doença, pessoal. Então lembra que eu preciso desses nutrientes. A gente não tem que comer alface, carne, arroz, feijão, um monte de verdura para ter uma nutrição equilibrada. A planta também precisa disso tudo em equilíbrio. E para isso eu preciso fazer a análise da fertilidade, que é a análise de solo, e a análise de folha para conferir se está tudo certinho. Tá? Infelizmente é um pouco diferente da gente, a planta não tem mão para levar comida na boca, então a gente tem que fornecer para ela. E tem que ter outro negócio que é só São Pedro que vai dar para a gente, que é água, não é? Preciso de água, porque não adianta eu colocar adubo sem água, adianta? Eu preciso de água. Então, por mais que a gente faça às vezes, não chove e eu não vou ter nutriente, vai ter deficiência, eu vou ter cercóspora. Então lembra, veranico, sem água, desequilibrado com adubo, muito 25,20 ou muito 20,020, tá? E muito sol, eu posso ter mais cercóspora. As minhas pulverizações não funcionam. Eu faço uma, duas, três e ela não funciona. Lembra que eu preciso disso, tá bom? Bom, então a gente falou um pouquinho da ferrugem e da cercóspora, que na verdade a gente já está pensando para o ano que vem no controle dela. Quanto mais café eu quiser produzir, mais ferrugem eu vou ter. Infelizmente funciona assim. Quem produz lá 15, 10 sacos por hectare,
nesse espaçamento aqui tem pouca ferrugem. Mas quem produz 50, 60 sacas, abre o olho, né? 40, e pode, percebe isso. Vocês vão conseguir ver a diferença. Essa é a foma típica dessa época do ano. Alguns estão com a blusa aí de frio, que cedo estava frio, não estava? Agora já ficou mais quente. Ela gosta disso. Temperatura noturna baixa. E precisa de chover, professor? Baixa quanto? De 15 a 18 graus, 19 graus. Tá? 4 a 5 horas noturnas com essa temperatura. E o orvalho, que é o sereno lá, ó, durante o dia, não está muita nuvem no céu, fica mais água retida na folha por mais tempo. Não fica mais água lá? A gente vai até 10 horas, 11 horas da manhã, bate lá, tá? Úmido, não tá? Imagina o lado da sombra. Não é? A Noruega de vocês lá, imagina? Bate, né? E isso vai te dar mais água, não vai? Mais água, temperatura baixa e mais nitrogênio. Ela adora nitrogênio. O que é nitrogênio? A folha não fica mais mole? Lembra do nosso avô usar a salitre do chia na alface para quê? Sim. Para ficar macia, que tem N. Se eu coloco mais N lá, fica mais macia, não fica? Frio, sereno da madrugada, não é? Água e mais macio. O fungo gosta? Adora. E se eu estou numa região alta que venta muito, um vento frio e seco, pessoal? O que acontece com o vento frio e seco na pele da gente? Resseca. E a gente dorme à noite protegido dentro de casa, né? De tijolo com forte, vai de forte, né? Lobo mau não derruba, né? Imagina agora a planta que fica exposta ali a noite inteira. Então vai ter porta de entrada, não vai? Ferimento? Nitrogênio que eu coloquei, imagina se eu coloco N, tá? Então evita, a gente tem que evitar e ficar de olho. Aonde que eu vou monitorar a foma em regiões altas? Né? Os alunos estavam falando, não tem foma aqui, eles procuraram foma para nós não acharam. Mas se a gente for numa outra lavoura mais alta, onde fica o aeroporto, eles conhecem, já tem muita foma. Quer dizer, uma diferença de 1,5 km, só que lá está mais alto do que aqui. São quase 150 metros de altitude de diferença, é por isso que o aeroporto está na região mais alta, ele não está aqui, entendeu? Então lá o café tem mais foma, é só uma diferença de altitude, tá bom? Bom, onde é que eu vou ver então onde é que ela vai começar, para ver se eu pulverizo ou não? Aqui ó, nessa folhinha da ponta, ela começa aqui. Ela vai matar esse ponteiro aqui, tá? Matou esse ponteiro é um problemaço para nós, né, para começar. Esse ponteiro é o que está consumindo a maioria do nosso adubo, tá? Que aqui está crescendo, não tá? É um menino de 15 anos, 16 anos comendo um prato de arroz com feijão, lembra? Aquela montanha, né? Agora você perdeu isso aqui, não perdeu? Vai começar a brotar aqui, não vai? Antes você tinha um menino dentro de casa comendo um prato de arroz com feijão, agora você tem um monte, não tem? Que brotou. Aí eu continuo usando a mesma quantidade de adubo, não continuo? O que acontece com os entrenós da planta? E vai envassourar, não vai? Então pensa nisso, tá? Isso é importante para nós. Será que eu vou ter que fazer uma poda mais cedo ou não por causa disso? Tem que pensar, não é verdade? Então essa pontinha aqui, ó, que vai aparecer a foma. É aqui que vocês vão ver. Vocês conhecem a região de vocês, vocês conhecem as lavouras, vocês sabem aonde que ela ocorre todo ano, sabe? A foma? Então vocês vão monitorar quando a temperatura cair na prática. E vai ver se começa aqui. Não deixa chegar aqui. Então vocês conhecem, sabe quando vai dar uma invernada, vai ficar uma semana frio, não sabe? No começo desse tempo frio, você vai ver se ela começou aqui. Se ela começou, você vai pulverizar. Se você sabe que vai ficar mais tempo frio, tá? É uma decisão que você tem que tomar ou não, de acordo com o custo-benefício, é claro. Mas você pode tomar essa decisão, tá bom? É aqui que a gente vai monitorar. Não deixa ela ficar assim. Porque se ela crescer esse tanto aqui, ó, tá? Vocês vão aplicar o fungicida e vai controlar a doença? Vai. Ela vai parar de crescer, tá bom? Só que viu que a folha tá amarela? Tá cheio do negócio que faz a fruta cair, que é o etileno. Se der uma chuvinha, aquela chuvinha, né, da florada, o que vai acontecer com essa folha? O chão. Observaram isso? Que cai muita folha com essa mancha? Ela vai cair. Ela está esperando ter um pouquinho mais de produção desse negócio que chama etileno para ela cair. Para ela cair, tá? Então não adianta, eu controlei a doença, mas continuo com o problema, tá bom? Pulverização de folha é agora. O pessoal vai falar para vocês a pulverização e o posicionamento depois. O Fabrício vai comentar com vocês, tá? É agora. Pulverização de florada é importante, é porque foma atinge a roseta e derruba a florada de vocês. Se as condições climáticas forem boas.
Então vocês também podem tomar essa decisão ou não de pulverizar lá na florada, tá bom? Em pré e pós-florada, pré-florada, e às vezes confunde com pós-colheita, né? A gente faz uma antes e outra depois. Uma no estado de cachorro de dente, cotonete branco, e outra quando a pétala seca cair, tá? O antes e depois vocês vão decidir a data, tá bom? Bom, como é que eu controlo essa foma? Falta quanto mais ou menos? 2 minutos? Tá. Então, o quebra-vento é uma boa em regiões mais altas, é uma boa opção para vocês, é o que vocês sabem cultivar, né? Aquilo que a gente quer recomendar. Então, professor, quero plantar banana, ótimo, é outra fonte de renda, mas tem que saber trabalhar com a cultura da banana. Não vai ser pior, né? Na toceira começa a cair aqui pro meio e você não tira, é igual Sansão do campo. Eu adoro Sansão do campo, se você sabe podar ele, ótimo. Se não, mesmo problema, não é verdade, pessoal? Plantei grevilha, é uma cultura como o café, precisa de ser adubada, calagem, não é? Ocorre praga, ocorre nematóide. E se você não adubar, de onde que ela vai tirar o adubo? Adivinha. Cuidado, então é uma cultura como outra qualquer, tem que ser cultivada, não é? Bom, boro, zinco, cobre e manganês, eu preciso deles para controlar a doença, porque senão não tenho a resistência da planta. Então tem que estar em equilíbrio. Para isso tem que ter tecnologia incorporada junto com o pessoal que dá assistência para vocês. Eles já sabem, tem que fazer análise de solo e análise foliar para regular essa quantidade que vocês vão ter, tá bom? E a aplicação de fungicidas. Depois o Fabrício vai falar para vocês, tá? Um alerta é essa bacteriose. Também ocorre na mesma região da foma, na mesma região, alta, frio, ela gosta disso. E calor durante o dia, é o que está acontecendo agora. Ela é introduzida por muda ou acolhedora, tanto aquela mãozinha quanto a colhedora mecanizada, tá bom? Por quê? Porque ela pega a bactéria aqui na haste e joga na outra planta lá na frente e vai espalhando a bactéria. Mas ela pode ser levada pela muda. Não planta muda com esse sintoma, tá? Seleciona as mudas de vocês para plantio, tá bom? Quem é viveirista, cuidado, ela sobrevive de um ano para o outro lá no material de vocês, tá bom? Então toma cuidado com ela. Se começou a chover, tem a bactéria, a chuva não para, vocês vão ver, é muito difícil o controle. Vocês só vão conseguir controlar com cobre depois que acabar. Cuidado com a água sanitária que vocês compram no supermercado para controlar, porque ela mata a bactéria boa e a bactéria ruim. Depois só fica a ruim, que é muito mais agressiva, e vocês vão ver que não consegue controlar mais a bactéria, tá? Então toma muito cuidado para ter esse tipo de pulverização. Pessoal, é isso. Acabei? Tempo? A gente vai falar aqui para café de 4 produtos dentro de um sistema que vai auxiliar no controle da foma, da cercóspora, da ferrugem e ajudar também no controle da bacteriose. O Cantus, vocês já devem ter ouvido falar, o Cantus é um produto que a BASF tem para o controle de foma. Então, por essas áreas que estão com foma agora, a aplicação de Cantus ela é recomendada, só cabendo salientar que o período residual dele é de 45 dias. Então, se vocês já vão colher logo a lavoura agora em menos de 45 dias, não vai poder fazer a aplicação, vai ter que esperar a colheita para entrar no pós-colheita, para evitar problema de resíduo. E o Ópera para controle de ferrugem e cercosporiose. Também já é um produto que está no mercado há muito tempo, com controle muito eficiente. Além do Cantus e do Ópera, nós temos 2 produtos que fazem parte, mais 2 produtos que fazem parte do sistema, que é o Tutor, que na verdade é um hidróxido de cobre, e o Comet, que é a espirulina da BASF, que inclusive tem um efeito fisiológico sobre as lavouras. Não vou falar do sistema, mas eu queria que vocês observassem que o Ópera, o Cantus, o Comet, ele tem essa logomarca aqui, que são essas bolinhas do lado. Isso significa o quê? Que esses produtos eles têm um efeito fisiológico benéfico sobre as plantas. Isso inclusive é registrado na bula do defensivo, isso é registrado pelo Ministério da Agricultura. Como é que é o sistema de service ou o sistema de pulverização da BASF? Já no pós-colheita a gente entra com uma aplicação de Cantus e Tutor. O Cantus para controle da foma, então eu já baixo o potencial de inóculo, né, a quantidade de foma que eu tenho na lavoura. E o Tutor, que é o hidróxido de cobre, que é o cobre para quê? Para cicatrização, que a hora que eu colho eu machuco a planta, então vai ajudar na cicatrização e já é um preventivo contra a bactéria também.
No pré-florada, repito o cantus e o tutor, conforme o professor falou pra gente. Então eu entro com a pulverização no pré-florada. E no pós-florada eu vou fazer o cantus com o Comet, ou posso, no caso, estar utilizando o cantus para controle de fungo, conforme o professor falou. E o Comet para quê? Para controle de cercóspora, e vai auxiliar também na foma e vai auxiliar também no controle de ferrugem. Mas o foco seria principalmente a cercosporiose, já de forma preventiva. Depois, novembro, dezembro, a primeira aplicação de ópera com 1,5 litro, e fevereiro e março a segunda aplicação com 1 litro por hectare. Então esse é o sistema Agcelis. Aí eu falei para vocês que esse sistema, além do controle de doença, ele tem um efeito fisiológico, que a gente chama de efeito Agcelis. O que é esse efeito fisiológico? Ele vai reduzir a produção desse etileno que o professor comentou com a gente, então vai cair menos folha, o fruto vai amadurecer mais lentamente, vou ter menos fruto no chão. Além disso, ele vai aumentar a fotossíntese da planta. Então, se a planta faz mais fotossíntese, ela produz mais energia. Se ela produz mais energia, ela consegue encher mais o fruto, encher mais o grão, ela consegue produzir mais. Além de melhorar a utilização do nitrogênio pela planta também. Então, esse efeito Agcelis, o que ele vai provocar na minha lavoura? Vai provocar um resultado semelhante a esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse resultado aqui é um resultado do Procafé do ano passado. A testemunha sem aplicação de defensivo, o sistema Agcelis da BASF, o padrão 1, que é um padrão de tratamento dessas doenças de uma empresa de ponta, e o padrão 2, que é outra empresa de ponta também tratando todas essas doenças. Então, dois padrões de sistema de controle de doenças contra uma testemunha e o padrão Agcelis, que é o padrão BASF. O que a gente nota? Que a testemunha realmente não produziu quase nada. Por quê? Porque encheu de doença, não teve controle nenhum, então a produtividade, claro, não vai ser grande. O padrão 1 e o padrão 2 tiveram uma produtividade muito boa. Só que a hora que eu comparo com o padrão BASF, o que eu noto? Que houve o quê? Uma produtividade maior. Fabrício, isso foi porque controlou melhor as doenças? Não, controlou bem as doenças também. Só que os outros dois padrões são muito bons. Além do controle de doença, a gente tem aqui o quê? O resultado do efeito fisiológico, que é o efeito Agcelis, que vai me dar o quê? Uma produtividade um pouco maior. Quanto maior? Vai variar muito. A gente tem resultados de campo com com uma variação muito grande de produtividade. De 5%, de 10%, de 15% até maior. A gente fala assim, de todos os trabalhos que eu fiz na região no ano passado, e a gente já está vendo alguns desse ano que a gente está na pré-colheita, em torno de 10% a mais, sem medo de falar para vocês em termos de produtividade. Então, se vocês num padrão desse produzir 30 sacos por hectare, com o sistema Agcelis a gente pode falar em 33 sem muito medo de errar. Pode variar, é claro, mas assim, na média, sem problema nenhum. Então, além dessa produtividade a mais, o que eu tenho de benefício com o sistema Agcelis, com o efeito fisiológico? Um resultado semelhante a esse aqui, ó. Esse aqui foi tratado com ópera e cantos, e esse aqui é um padrão. O que vocês notam de diferença entre uma peneira e outra? Eu tenho aqui maduro, verde e passa. O que tem de diferença entre um e outro? A cor da direita muito maior no ópera. Eu tenho mais maduro aqui e, consequentemente, menos passa do que aqui. Então isso é um resultado que ele é recorrente quando eu uso o sistema Agcelis. Eu tenho uma quantidade maior de cereja, uma quantidade menor de passa e também uma quantidade menor de café de varrição. Isso é fácil de explicar. Por quê? Porque aqueles produtos eles vão reduzir a produção do tal do etileno. Que vai fazer o quê? O fruto amadurecer muito rápido e muitas vezes secar muito rápido e vir até cair no chão. Pergunto para vocês, qual o café que vale mais? Esse cerejão ou o café de varrição? Cereja. O cereja vale mais. Se eu tenho maior quantidade de cereja, eu vou ter o quê? Um valor maior no meu café. Então, além de uma produtividade superior e de um controle bom das doenças, da foma, da foma, da cercóspora e da ferrugem, eu vou ter o quê? Uma qualidade de café melhor, devido ao efeito fisiológico, e com isso um preço médio melhor do meu café também. Então essa que é a solução que a BASF vem trazer para os senhores e senhoras, além do controle de doença. Isso é uma obrigação que todos os produtos têm que entregar realmente um controle adequado de doença. O efeito Agcelis, que é o efeito fisiológico, que vai promover uma melhor produtividade e também uma melhor qualidade de café. Para vocês terem ideia, a gente até deixa aberto quando eu faço o dia de campo,
Como é que a gente faz isso? A gente, além de resultados de pesquisa, os folhetos nossos acabaram com uma série de pesquisadores, é muito comum a gente fazer área lado a lado. Então o produtor fala assim, não, Fábio, você explicou e tudo, mas vou fazer um teste. Padrão da fazenda versus sistema Axelis, lado a lado. O produtor acompanha. A gente acompanha junto aí com o Sandro, às vezes com o vendedor de canal, a gente acompanha junto, mas a gente faz questão que o vendedor esteja junto. Por quê? Porque no final a gente vai colher junto e vai fazer a medição junto para ver se realmente vai dar esse resultado. E felizmente, todas as áreas que a gente tem feito, a gente tem ganhado, tem tido uma produção superior ao padrão da fazenda, seja ele qual for. Então é isso que a gente vem trazer para vocês, não só controle de doença, mas também uma produtividade, uma qualidade maior devido ao efeito fisiológico, ao efeito adserence dos produtos. Tá bom, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta para o professor, para a gente, estamos à disposição. Mas a gente que banha assim com um bom manual, então tem que produzir uma lavoura só mais baixa, né? Uma lavoura alta não alcança o bico da bomba, não alcança para pulverizar aqui lá em cima. O ideal é a lavoura mais baixa, né? Tem que conseguir pulverizar bem, né? O importante é conseguir pulverizar bem. O senhor é de onde? Filho de Tambari. Você não usa lá aquele motor gasolina costal não? 20 litros o tamborzinho dele. Tem gente lá que usa, mas o café é muito ladeiro, fica muito pesado pra gente manter aqui lá nas costas, se fosse embaixado assim, aí dá pra Ele é um motor maneiro, ele é 10 quilos só ele e mais 20 litros de água. Em vez da bomba que você tem que bombar, vai se tornar mais peso. Ele é um motor bem mais em conta pra você fazer esse tipo de pulverização. Tem que fazer a força, né? Pessoal, muito obrigado e bom proveito no dia de campo. Obrigado.